Olá, queridos, bom dia mesmo, bom dia, Espírito Santo de Deus. E vamos para mais uma manhã de oração, meditação na palavra de Deus. Hoje nós estamos em Josué, no capítulo 5, o capítulo que fala inclusive da circuncisão dos filhos de Israel, conforme ainda na terra, ainda no deserto, Deus já tinha pedido, recomendado, que uma das primeiras coisas que eles fariam essa circuncisão, que era um sinal entre Deus e Israel. Hoje, para nós cristãos, a nossa circuncisão tem que ser no coração, viu? Como assim? É que aquela circuncisão, quando eles operavam, eles tiravam ali a pele do prepúcio, hoje é chamada operação de fimose. Então, era um sinal entre Deus e Israel. É um sinal de uma questão também de saúde, limpeza, higiene, certo? Facilitaria mais esse lado aí. Mas, na verdade, ali seria um sinal entre Deus e Israel. Era um ato que causava dor. A Bíblia fala que o Josué ele fez facas de pedras para circuncidar os homens, num lugar que foi chamado de Monte dos Prepúcios, da quantidade enorme de prepúcios que ali foi colocado, foi depositado. Como eu já disse, era algo que causava, inclusive, dor. Hoje, a palavra de Deus nos ensina em Romanos que nossa circuncisão hoje é no nosso coração, certo? É no nosso coração hoje nós temos que tomar a decisão de servir a Jesus, de seguir a Jesus. E muitas vezes, queridos, causa dor você seguir a Jesus. Jesus deixou claro, ó, você vai vir após mim, você que está cansado, oprimido, você vai provar do meu fardo é leve, é suave. Então você vê, se o fardo de Jesus é leve e suave, há momentos que você pode ver que não é simples, imagine o fardo maligno, o fardo de Satanás sobre a vida das pessoas. Então a circuncisão hoje é a gente tomar, ela é feita no coração. É como se Deus arrancasse do nosso coração toda a pele, tudo aquilo que impede a palavra dele chegar. Como se ele arrancasse do nosso coração tudo aquilo que é impuro, certo, queridos? É aquilo que vai levar o nosso coração a ser de Deus, o nosso coração ser do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, aqui no capítulo 5 de Josué, nós encontramos aí, ó. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Ontem eu lhes falei sobre a travessia do Jordão, certo, queridos? No capítulo 4, mostra ali o procedimento. Capítulo 3, o capítulo 4, os sacerdotes, a arca, quando eles tocam, a água parou para que eles passassem seco. Depois, ontem no 4, nós vemos eles pegando 12 pedras ali no rio para fazer um memorial, para que quando eles passassem de frente àquele memorial, eles contassem para os seus filhos por que estavam ali aquelas 12 pedras, por que estava ali aquele memorial. Era uma forma de evangelizar, era uma forma de ensinar sobre Deus aos seus filhos. Agora que no quinto, irmãos, após a travessia, o que aconteceu? A notícia se espalhou. A notícia ela se espalhou que o povo de Israel havia atravessado o rio Jordão, e isso trouxe medo aos amorreus, aos cananeus, jebuseus, heteus. Por quê? Porque o rio seria uma defesa natural. Era um rio grande, era um rio profundo, e havia inclusive dado enchentes.
Era impossível alguém atravessar aquele rio, ainda mais naquele período de chuva. Só que a notícia correu que Deus havia secado o rio para eles passarem seco. Então a notícia tomou de conta dos inimigos. Então os inimigos ficaram apavorados. A Bíblia diz aqui que os inimigos ficaram sem ânimo. Sem ânimo. Querido, olha aí, amados. Para você que tem inimigos, para você que tem pessoas que se levantam contra você, esta é a ação de Deus. Muitas vezes o povo de Deus fica desanimado por causa das atitudes dos inimigos. Às vezes você fica desanimado quando você descobre que tem um inimigo contra você. Às vezes você fica desanimado, desanimada, quando alguém se opõe a você, quando alguém se levanta a você, quando alguém critica você, quando alguém te percebe, quando você percebe que alguém talvez quer destruir seu lar, seu casamento, sua casa, alguém de uma certa forma quer prejudicar você. Você sabe que muitas vezes isso acontece. Pessoas que às vezes se opõem a nós, se tornam nossos inimigos. Às vezes pessoas que se levantam com inveja, com a calúnia, mentira, fofoca. Pessoas que às vezes, de uma certa forma, vêm assim travar a sua queda. Pessoas que às vezes o coração dela é contra você. Se você nunca teve esse tipo de jeito na sua vida, olha, coloque a mão no céu, graças a Deus. Porque é raro, ainda mais no mundo que nós vivemos. Como um dia eu preguei aqui falando, às vezes tem gente que tem ciúme do seu sorriso, certo? Às vezes tem gente que tem ciúme de você, não gosta de você, porque percebe que você é uma pessoa alegre, mesmo nos dias de luta, mesmo nos dias de batalha. Às vezes que acha você uma pessoa simpática, uma pessoa que convive bem com as pessoas. Isso, queridos, é uma coisa que sucede, que acontece. Às vezes dentro da própria casa, às vezes dentro da própria família, isso pode acontecer. Às vezes no local de trabalho, às vezes na sua vizinhança, às vezes no meio da sua parentela, às vezes até no arraial de Deus, do povo de Deus. Então, só que aqui o inimigo ficou desfalecido, ficou sem ânimo ao saber que Deus havia dado aquela graça àquele povo. Então, entenda uma coisa, é por isso que a Bíblia fala assim, não temas, não temas. Por isso que a Bíblia fala que maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo, despertando a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Que quem tem que cair é o nosso inimigo, e não nós. Por isso que a Bíblia nos ensina a ter uma fé reta, uma fé íntegra, uma fé voltada para o Senhor, nosso Deus. Aleluia! Então você vê que aqui, ó, diz, não houve mais ânimo por causa dos filhos de Israel. Eles desanimaram. E com isso eles começaram a fazer guerras e mais guerras contra os filhos de Israel. No decorrer aqui do livro de Josué, nós vamos ver essas guerras, essas batalhas. E fala que naquele tempo, diante do Senhor, a Josué, faze facas de pedra, disse Deus para Josué, e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Misericórdia, segunda vez. A primeira foi antes deles, foi lá no deserto. Agora, aqui na terra prometida, seriam circuncidados novamente. Queridos, quantas vezes na nossa vida cristã, Deus tem que estar limpando o nosso coração. Às vezes, quando você se converteu, você aceitou Jesus, o Senhor Deus fez uma limpeza no seu coração. Seu coração passou a ser de Deus. Seu coração passou a servir a Deus. Mas vieram os tempos, vieram as épocas, vieram lutas, vieram batalhas, vieram às vezes o pecado, vieram às vezes atitudes de desobediência. Quem sabe não está precisando hoje, Senhor Deus, circuncidar novamente o seu coração. Quem sabe não há coisas no seu coração que precisam ser tiradas, precisam ser arrancadas. Quantas pessoas que no decorrer da sua caminhada de fé, elas vão deixando acumular sujeira, impureza no seu coração, malícias, maledicências, quantas coisas, queridos. A pessoa converte,
vem aquele gozo, aquela alegria do primeiro amor. É Deus, ela dá a vida dela a Deus. Mas às vezes no decorrer da caminhada, ela vai deixando outras coisas pegar esse primeiro amor. A Bíblia ensina que o nosso coração, em primeiro lugar, tem que ser de Deus. Por mais que você ame o seu cônjuge, mas o primeiro lugar tem que ser do Senhor Deus. Por mais que você ame teu filho, mas o primeiro lugar tem que ser do Senhor Deus. Por mais que você ame teu neto, o primeiro lugar na sua vida tem que ser de Deus. Por mais importante que seja o emprego para você, porque é ali que você ganha o seu money, seu din-din, para sustentar você, sua casa, mas o primeiro lugar tem que ser do Senhor Deus. Não é no carro, não é no aparelho celular, não é na sua casa, não é na mobília. Mas quantas coisas que às vezes no decorrer dessa pegada, dessa caminhada cristã, quantas coisas que às vezes vai roubando o lugar de Deus. Às vezes uma mágoa, às vezes um ódio, às vezes uma intriga, às vezes uma má lembrança, coisas que ficam ali no coração e que nos impede de Deus ser o primeiro lugar no coração. Não seria a hora de circuncidar novamente? Será que o Senhor Deus não está falando contigo nesse dia? Que está na hora de uma purificação? Está na hora de uma limpeza no seu coração? Está na hora de você tirar do seu coração um monte de coisa que nessa caminhada cristã chegou, se alojou, se apoderou, está aí no seu coração? Será que não está na hora dele arrancar? Será que não está na hora dele tirar? Então, ouça, deixa Deus operar através da sua palavra na sua vida, no seu coração. Entregue totalmente seu coração ao Senhor Deus. Deixe Deus ser o primeiro lugar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, do versículo 2 ao versículo 7, nos fala, então, sobre essa circuncisão, que era um sinal da aliança entre, queridos, Abraão e os seus descendentes, o Deus eterno. Abraão, seus descendentes e o Deus Todo-Poderoso. Então, hoje, querido, na nova aliança, feita por meio do sangue do Senhor Jesus, a circuncisão passou a ser efetuada espiritualmente, ou seja, fé exclusiva em Deus. Essa é a nossa circuncisão hoje, do nosso coração. É uma circuncisão espiritual, que é a gente ter uma fé exclusiva em Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí no 3 fala que os filhos de Israel no monte do prepúcio, isso é como eu disse, era porque os homens tinham que ser circuncidados. Então imagine ali, milhares de homens, se tornou-lhe um monte de prepúcio, passou a ter esse nome, certo? Amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, aqueles que desejam pertencer a Deus, queridos, devem estar cientes de que isso exigirá sacrifício. Então, queridos, aquela circuncisão ali no prepúcio do homem, a retirada daquela pele ali que encobria o prepúcio, causava dor, como eu já lhe disse. Mas era um sinal entre Israel e Deus. Causava dor. Era um sacrifício para o homem fazer isso. Queridos, aquela pessoa que quer servir a Deus e quer ser fiel a Deus, precisa entender que a vida cristã, queridos, ela traz sacrifício. Ela traz sacrifício. Ela traz sacrifício. Às vezes o sacrifício de levantar cedo. Às vezes o sacrifício de dormir pouco. Às vezes o sacrifício de fazer tempo para ler uma Bíblia, nesse tempo tão corrido. O sacrifício de parar para ouvir a voz de Deus. O sacrifício de sair da sua casa e ir para a igreja, mesmo no tempo de pandemia, porque a pessoa vai para o trabalho, vai para a praia, vai para o parque, vai passear, vai para o mercado, e às vezes não vai para a igreja, e aí ele, não, eu estou com medo do coronavírus. Então, é um sacrifício também. Às vezes é um sacrifício você dizer não ao pecado, não aos desejos da carne. Tem muita coisa que para a carne é boa, mas é um sacrifício ter que dizer não. Certo, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Às vezes é o sacrifício, porque às vezes na sua casa só você que é cristão, só você que se converteu, às vezes só você que está interessado, interessada em buscar a face de Deus, em ter uma experiência com Deus. Muitas vezes é um sacrifício você viver com pessoas que não têm a mesma pegada cristã que a sua, a mesma pegada espiritual que a sua. Por quê? Porque tais pessoas vão fazer de tudo, ó, para te podar, para te cortar. Então, queridos, é sacrifício. Às vezes, na hora de você separar o dízimo, na hora de você separar a sua oferta ao Senhor, às vezes vem aquele monte de conta assim, mas eu poderia fazer isso, isso, isso. Aí você ouve a voz do Senhor, não, eu vou obedecer. Eu vou fazer aquilo que a tua palavra diz que é para fazer. Glória a Deus, aleluia. São sacrifícios, queridos, são sacrifícios. Você se posicionar sempre ao lado de Deus, a favor de Deus. Os convites para agradar a carne vêm. E lá em Gálatas tem uma lista, né, que fala da carne, bebedeira, glutonaria. Olha, coisa boa é comer, né? Mas lá fala, olha, glutonaria. Então, a bebedeira, a glutonaria, a discórdia, certo, queridos? As brigas, os desejos sexuais, e assim, lógico, fora, certo, amados? E assim por diante. Então, são várias coisas que a carne quer, que a carne deseja. E muitas vezes vai ser um sacrifício você dizer, oh, carne, quieta aí, se aquieta aí, certo, amados? Inimizades, emulações, porfias. Nossa carne fica doida, né? Ah, eu vou pegar, vou dizer umas verdades. A carne gosta disso, não é, queridos? Então, é sacrifício. É isso que mostra essa questão aqui dessa operação do prepúcio. Era um sacrifício, era limpeza. Então, Deus quer o nosso coração limpo, purificado. Ele quer um coração para Ele, em primeiro lugar. Então, queridos, nós vamos estar vendo isso, né? No versículo 9 fala, disse mais o Senhor a Josué, hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito, por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. O que é isso? Deus tirou o opróbrio do Egito, retirei o opróbrio. A desobediência trouxe dor e vergonha, queridos, a ponto de submeter a posteridade abençoada de Abraão ao jugo da escravidão e ao escárnio dos povos. No entanto, a obediência e a restauração da aliança removeram esse opróbrio. Então, o opróbrio era isso, porque eles eram ridicularizados por servir a Deus. Eles eram ridicularizados. Mas agora Deus tirava aquele opróbrio. Quem sabe é um opróbrio em sua vida. Quem sabe você muitas vezes é uma pessoa rejeitada. Quem sabe muitas vezes você é uma pessoa que as pessoas rejeitam você, deixa você ali de lado. Quem sabe muitas vezes por causa das suas atitudes, da sua postura em servir a Deus, pessoas rejeitam você, às vezes a sociedade, às vezes a própria família, às vezes até dentro de uma igreja cristã pode acontecer o tal opróbrio. As pessoas rirem de você, zombarem de você, escarnecerem de você, mas você mantém ali a postura de obediência. Então, é o que Deus estava falando com Israel, olha, hoje eu estou tirando o opróbrio de vocês. Vocês foram escravos no Egito, vocês foram castigados no Egito, vocês sofreram no Egito, vocês foram criticados, vocês foram debochados ali no Egito. Hoje eu estou tirando o opróbrio sobre vocês. Hoje vocês terão uma vida de servo e serva. Vocês terão uma vida de obediência. Hoje vocês irão caminhar na minha presença. Hoje é o tempo de cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. Que neste dia Deus possa estar tirando o opróbrio que tem te acompanhado, aquilo que sempre te causou angústia, aquilo que sempre te causou tristeza, aquilo que sempre te causou desânimo, aquilo que sempre trouxe vergonha para você, que neste dia o Senhor possa estar tirando, arrancando
este opróbrio da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aquele que muitas vezes ridicularizou você, aquele que muitas vezes te envergonhou, aquele que muitas vezes levou as pessoas a julgar pedra em você, usou pessoas a criticarem você, a ser contra você, que hoje caia por terra todo opróbrio na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E encerrando esse capítulo, queridos, que tem sido um capítulo maravilhoso, do versículo 13 em diante, fala quando um anjo apareceu a Josué. Tá? Olha, e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou a Josué e a ele disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Aleluia. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra, o adorou e disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, o príncipe do Senhor dos exércitos. Então, amados, segundo muitos estudiosos, o príncipe do Senhor em questão é o próprio Filho de Deus, ou seja, amados, o próprio Senhor Jesus esteve ali. Glória a Deus. Que você possa, nesse dia, ouvir não aqui o pastor Humberto, mas que possa o Senhor Jesus estar usando a minha vida. Que possa o Senhor Jesus, através dos meus lábios, estar falando com você. Que quando essa palavra chegar no seu coração, que você possa entender que não é o pastor Humberto falando contigo, mas que você possa entender que é o próprio Senhor Jesus falando contigo. Josué, ali naquele momento de lutas e batalhas, de responsabilidade, ele teve aquela experiência maravilhosa do próprio Senhor Jesus, Filho de Deus, se apresentar a ele e falar com ele através da pessoa daquele anjo, que através da minha pessoa, que o Senhor Jesus possa falar com você a cada dia e possa trazer graça para você, possa trazer paz para você, não só você que está aqui agora, nesse instante comigo, mas no decorrer dos dias, as pessoas que acessarem esta palavra, que ao ouvir essa palavra, que possa cair todo opróbrio de sua vida, tudo aquilo que tem te amarrado, tudo aquilo que tem te aprisionado, tudo aquilo que tem te acorrentado, tudo aquilo que tem te causado dor, tudo aquilo que tem te causado angústia, tudo aquilo que tem trazido para você tristeza, tudo aquilo que tem trazido para você derrota, tudo aquilo que tem trazido para você traumas, tudo aquilo que tem trazido para você desânimo, tudo aquilo que tem machucado o seu coração, a sua alma, trazendo angústia, tristeza, dor, que caia por terra neste dia na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que tem causado opróbrio na sua história, no seu trajeto, na sua vida, no decorrer dos seus dias, na sua casa, na sua família, no histórico da sua família, que todo esse opróbrio caia por terra, seja ele na família, seja ele no trabalho, seja ele na escola, seja ele na sociedade, seja ele dentro de uma igreja, que caia todo opróbrio. Querido Deus e Pai, que caia todo opróbrio na vida do teu filho, todo opróbrio na vida da tua filha, tudo aquilo que tem marcado a sua vida, trazendo dor na alma, trazendo angústia, trazendo tristeza, trazendo vergonha, trazendo lamentação. Ah, meu Deus, que quando o teu filho, que quando a tua filha ouvir essa palavra, que ela entenda que é o Senhor Jesus falando com ela, e que essa angústia, esse opróbrio caia por terra em nome de Jesus, e que venha um novo tempo na vida da tua filha, que venha um novo tempo, que venha uma nova etapa, que através dessa palavra, que o coração dela seja circuncidado para a glória do nome do Senhor, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Olha, um beijo no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.